um ponto que sempre gera dúvidas nos empregadores e também nos empregados é o limite que existe na relação profissional e o que pode ou não ocasionar uma demissão por justa causa. E quem vai nos ajudar a entender melhor essa questão é a advogada Yolanda Robert, falei certo? Certíssimo. A Yolanda ela é especialista nessas questões trabalhistas. Boa tarde, seja muito bem-vinda. Boa tarde, Maria. Eu que agradeço o convite. Yolanda, vamos lá. Eu já estava batendo um papo aqui com ela antes pra gente tentar ver o que a gente podia falar, porque tem tanta coisa nesse mundo aí, né? De demissão, de dúvida e tal. Mas, Yolanda, vamos começar explicando para o pessoal de casa o que é a justa causa? O que é uma demissão por justa causa? Sim. É importante saber, assim, Maria, que o empregador, ele precisa ter um poder para disciplinar as normas internas na empresa dele. Então, o poder de controle, o poder de fiscalização e esse poder também que é de aplicação de uma medida disciplinar. Tá. Então, toda vez que o trabalhador, ele comete uma falta, ele pode receber uma medida disciplinar, que pode ser uma advertência, uma suspensão e, em casos mais complexos, uma demissão por justa causa. Então, a demissão por justa causa é quando uma ação do trabalhador ele torna o contrato de trabalho insustentável. Tá. É tão grave que não se pode dar continuidade àquele contrato de trabalho. Entendi. A gente escuta falar muito das advertências também, né? Ai, tomei uma advertência, tomei duas, tomei três, então agora é justa causa. Em todos os casos de justa causa, você precisa dessas advertências ou não? Não. A justa causa ela pode ser aplicada por um único ato, mesmo que o trabalhador ele sempre foi um excelente trabalhador dentro da empresa. Se ele cometeu uma falta muito grave, como por exemplo o furto, né, é motivo para ele ser demitido por justa causa. Eu não preciso permitir que o meu trabalhador furte uma, duas, três vezes para ir aplicar uma advertência, uma suspensão, para daí na terceira ser uma demissão por justa causa. Tá. Então, em casos mais radicais, é possível sim a penalidade direta ser a demissão por justa causa. Em outros casos, como a gente comenta muito, a dissídia, é o que? É negligência. O trabalhador hoje chega tarde, amanhã sai mais cedo sem avisar, depois acaba discutindo com um colega de trabalho. Então, essas situações, como são reiteradas faltas, daí sim, um conjunto de medidas disciplinares, advertência, suspensão, pode levar a uma demissão por justa causa. Tá, você falou de furto ali, eu vou falar de uma polêmica que a gente escuta muito falar, que eu até procurando na internet eu vi muitas pessoas falando que alguns advogados falam que sim, que pode ocasionar a justa causa e outros dizem que não. Que é, por exemplo, você furtar a marmita do seu colega de trabalho na geladeira. Isso, em alguns casos, já foi caso de demissão por justa causa. O que a gente pode dizer sobre isso, Yolanda? O que eu digo, assim, Maria, que em determinados casos concretos é difícil a gente falar assim, é motivo para demissão por justa causa, sim ou não? Por quê? Porque vai depender da consequência que aquela atitude teve dentro da empresa, dentro daquela relação trabalhista. Tá. O que a gente sempre sugere para as empresas é que ela tenha um regulamento interno. Então, um manual para o colaborador saber quais são os limites da relação dele, seja com a empresa, seja com colegas de trabalho, seja com os terceiros que também fazem parte da estrutura empresarial. Nesse regulamento interno, a empresa ela pode definir algumas faltas como sendo graves o suficientes para já caracterizar uma demissão por justa causa. Tá. No seu caso em concreto, não, comeu a marmita de um colega de trabalho. Será que realmente é algo que tornaria insustentável a relação daquele trabalhador com a empresa? Sim. Né? A relação talvez dele com o colega ficou ali um pouquinho, né, conflituosa, tiveram Não se falam mais, emburrados. Exato, né? Vai ter que levar uma marmita no dia seguinte para o colega para compensar. Tem que pagar um mês de marmita agora para poder ficar na empresa. Mas perante a empresa, será que foi grave o suficiente? Diferente seria, não, essa empresa é um mercado. Vende ali a marmita, o iogurte e ele furtou o que a empresa ela tira como lucro, né? Então, o material... Nesse caso... Seria um exemplo de demissão por justa causa, muito claro. Entendi. Então, vale muito aí o regulamento da empresa com o funcionário, né? Mais do que a lei, não, claro, mas ali para regulamentar isso daí, né? Exatamente. O regulamento da empresa é muito importante para tirar uma subjetividade, para não deixar que o Poder Judiciário tenha que interpretar, mas foi grave, não foi grave? E até no teu comentário, Maria, o regulamento vale ou não mais do que a própria lei? Hoje, com a reforma trabalhista, vem expresso que o regulamento interno da empresa, ele pode sim valer mais do que a própria lei se ele for feito através de um acordo coletivo. Então, quando a gente envolve o sindicato, leva esse regulamento interno por um procedimento, né, que transforma ele num acordo coletivo, num acordo da empresa com todos os trabalhadores representados pelo sindicato, esse regulamento interno pode valer mais do que a própria lei. Mais do que a própria lei. Exatamente. Por isso que é bom, gente, quando você entra no
trabalho, dá uma boa olhada nesse regulamento, né? E as empresas entregarem, né? Que muitas não têm também esse manual. E a gente nem fica sabendo, às vezes, que tem, né? Sim. Por isso que é bom sempre perguntar, ficar sabendo. Você falou da reforma trabalhista agora, que foi em novembro do ano passado. Isso. E com ela muita coisa mudou, né? Dessa questão aí da demissão por justa causa. O que mais que a gente poderia citar como uma novidade dessa reforma trabalhista? Ótimo. A reforma trabalhista, ela incluiu uma modalidade nova de demissão por justa causa. Que é quando o trabalhador ele perde a habilitação dele para o exercício da profissão. O exemplo mais popular seria, por exemplo, o motorista de caminhão, que ele perdeu a habilitação dele por, de repente, ter caído numa blitz de lei seca. Né? Então, estava conduzindo ali o carro dele, embriagado, caiu na blitz, perdeu a habilitação. Tá. Ele pode vir ser demitido por justa causa. Por quê? Porque a ferramenta que ele precisava para o trabalho, que é a habilitação, não mais existe. Não vale ali por conta da lei seca também, né? Exatamente. Ele já está errado ali, não é nem com o trabalho dele, né? É com outros órgãos também. Exato, né? com a própria sociedade. Com a própria sociedade, exatamente, né? Exemplo semelhante seria do advogado, que perde a credencial dele para advogado, médico, que perde o CRM dele. Então, todos esses profissionais, se eles não têm essa habilitação e perderam dolosamente, de maneira intencional, no caso lá do motorista do caminhão, ele se embriagou, ele sabia que ele estava bebendo. Que ele corria esse risco. Exato, assumiu o risco e, por consequência, pode ser demitido por justa causa. Entendi. E isso antes não existia? Não existia expressamente na lei. Já existiam decisões que abarcavam esse entendimento, mas não era expresso. Agora passa a ser expresso. Ótimo. Yolanda, o pessoal de casa está mandando pergunta para a gente. Vamos colocar aqui na tela do Ver Mais para ver qual que é a dúvida. O Fabiano, a empresa pode punir o funcionário criando leis próprias e usar câmeras de monitoramento para vigiar funcionários em vez de usar para a segurança? Ótimo, né? A pergunta dele é excelente, né? Quando fala leis próprias, está dizendo exatamente do regulamento interno. Então, ali o Fabiano, pode, ela pode ter um manual de condutas. Claro que esse manual tem que ser público, tem que ser entregue para o funcionário, ele tem que passar por um procedimento de capacitação, tem que conhecer o conteúdo daquele manual e, claro, que o conteúdo desse manual também tem que ser justo, né? Claro. Não adianta criar regras em benefício só da empresa, que, claro, que isso aí vai ser invalidado. Agora, se forem regras justas, públicas e conhecidas, pode. E a segunda pergunta dele, pode instalar câmeras de segurança e fiscalizar o trabalhador? Para a instalação de câmeras de vigilância, tem alguns limites. Então, você não pode ter câmera no ambiente de refeitório, no ambiente de banheiros, de vestiário. A câmera realmente tem essa finalidade de segurança do patrimônio. Mas, claro que muitas vezes a câmera está instalada para segurança do patrimônio, mas acaba, por exemplo, ali pegando a imagem de uma briga entre dois colaboradores. Pegando a marmita da geladeira, por exemplo. Isso! O exemplo da marmita é excelente. Então, olha, tem ali uma câmera e aparece, então não pode estar dentro do refeitório, mas aparece o rapaz saindo do refeitório com a marmitinha na mão. Então, claro que é uma prova... Acaba fiscalizando, né? Exatamente. De maneira indireta, tu acaba fiscalizando. Não é o objetivo, mas tu acaba utilizando para isso. Acho que deu para responder bem o Fabiano ali, né? Tem mais uma perguntinha, vamos colocar aqui na tela? A Regina Oliveira. O funcionário faltar uma vez sem justificativa é motivo para demissão por justa causa? Não, assim, realmente não foge daí até de um critério de subjetividade. Demissão por justa causa é quando a falta, ela realmente tem um fator de reflexo significativo para a empresa. Então, ele faltou, não teve nenhum reflexo significativo, ok, não é situação para demissão por justa causa. Vamos pegar um outro exemplo, um médico com uma cirurgia marcada, médico seletista, registrado, cirurgia marcada, e ele falta sem justificativa, é aquele paciente vem a falecer ou vem ter alguma complicação médica. Olha a diferença. Percebe que é muito caso concreto? Se eu faltei numa linha de operação que outro me substituiu, legal. Legal, Mas se eu faltei numa situação que ninguém mais podia me substituir, a empresa ela foi penalizada, teve uma consequência, como o caso ali o falecimento ou agravamento de uma doença por parte da falta do médico, pode vir a ser. Pode causar. Pode causar. Cada caso é um caso, tem que ser olhado com atenção, né? Yolanda, eu ia até fazer uma outra pergunta agora, mas acabou me fugindo. Tem mais pergunta aqui, vamos colocar aqui na tela? Eu lembrei. Deixa eu só perguntar, gente, antes que eu esqueça. Não, é porque a gente estava falando da justa causa, né? De você, por exemplo, ali, ele faltou uma vez e aí você não pode mandar ele embora. Mas se ele faltar várias vezes, mesmo que no caso da linha de produção, que ele não faça aquela diferença para a empresa, ele pode nesse caso. Exato, que daí enquadra, perfeita pergunta, sabe, Maria? Até é importante ter feito, por quê? Porque daí se enquadra no que a gente chama de dissídia. Dissídia. O que é a negligência do funcionário? É aquele funcionário que não quer nada com nada, que quer só bater o ponto,
ponto e fingir que trabalha, que falta sem justificativa. Isso acontece 1, 2, 3, 4 vezes e daí o somatório dessas faltas acaba levando à demissão por justa causa. O que é importante quando a gente fala de faltas reiteradas por parte do trabalhador? A empresa ela tem um procedimento uniforme. Eu não posso demitir você porque tu faltou 3 vezes e um outro colaborador já faltou 10 e eu não vou demitir ele porque gosto mais dele, porque ele me dá um resultado melhor. Então, não. Tem que ser um procedimento único. Tu faltou 3 vezes e foi demitido por justa causa? Ele também, se ele cometer essas mesmas faltas, tem que ser adotado a mesma consequência. Tá, se vale para um, vale para todos. Essa que é a ideia. Essa é a ideia. Vamos lá, agora sim vamos colocar aqui na tela. A outra perguntinha. Aqui. Andressa, eu fui demitida por justa causa por faltas, mas eu assinei somente 2 das 3 advertências. Eu posso recorrer com o advogado? Okay. Eu vou aproveitar da pergunta da Andressa para explicar essa situação. Eu não assinei. Eu não assinei a advertência ou não assinei a demissão por justa causa, né? O fato de eu não ter assinado, não ter concordado, descaracteriza aquele documento? Não. Não tem como a gente obrigar uma pessoa a assinar, a empresa vai comunicar. Se o funcionário se negar a assinar, o que a empresa normalmente faz? Colhe a assinatura de 2 testemunhas. Tá. Pessoas que saibam que ele recebeu aquela medida disciplinar, mas que ele se recusou a assinar. Na posição do trabalhador, Yolanda, eu estou recebendo uma medida disciplinar que eu não concordo. Hoje, sabe, Maria, a relação de comunicação, de conversa entre empresa e empregado, está cada vez mais sendo colocado num primeiro momento como muito importante nessa relação. Então, o funcionário ele não é obrigado a aceitar tudo, a assinar tudo, sem ler. Bem o contrário, recebi uma medida disciplinar, não concordo, tu pode, inclusive, registrar na própria medida disciplinar. Escrever, olha, eu não concordo com essa medida disciplinar por isso, por aquilo, por aquele outro. E assina. E assinar. E assinar. Entendi. Então, se assinou, o quê? Tudo bem, recebi. Mas também estou registrando, estou ressalvando aqui que eu não concordo com essa aplicação. Com essa advertência. Exato. Tá certo. Yolanda, dava pra gente falar muito ainda sobre isso. Tá cheio de perguntas ali, mas a gente vai ter que encerrar nossa entrevista. Já quero deixar o convite para você voltar pra gente continuar falando dessas questões trabalhistas que eu sei que o povo de casa gosta muito. Obrigada pelo convite, estou à disposição. Muito